Boa tarde, turma de mineração. Aqui quem vos fala é o professor Dionísio, professor de Lavra. E nós vamos falar hoje de topografia, dando continuidade ao nosso assunto de Lavra, desenvolvimento mineiro, que nós estamos vindo já, essa é a 8ª aula, né? A importância da topografia na mineração, nós vamos aplicar aqui a topografia, e não teria como eu falar com vocês sem explicar para vocês o que é a topografia, a diferença entre carta-mar, carta topográfica e mapa, certo? E explicar alguns componentes da topografia, para só então falar sobre a topografia na mineração. Por isso eu fiz essa aula rapidazinha, para nós iniciarmos aqui sobre topografia. A palavra topografia pode ser traduzida como a descrição minuciosa de um local, basicamente é a ciência ou parte da ciência. Existem discussões sobre a classificação da topografia, que se ocupa do estudo dos acidentes geográficos, medições de terreno e dos acidentes presentes no mesmo. Localização, situação, variação do relevo, anotar em cartas topográficas, É um conhecimento essencial para a construção civil, para a estratégia militar, para os estudos geográficos e tantas outras esferas da vida humana. Entretanto, parece ser na construção civil que podemos ver o uso mais rotineiro, afinal de contas, como construir algo sem conhecer realmente um terreno de forma precisa. Esta é a grande utilidade da topografia. Principalmente, pessoal, na construção civil, na área de terraplanagem. Se não tivermos uma topografia bem feita na área de terraplanagem, não conseguimos desenvolver o serviço, não fica um serviço pronto, bem feito, porque é através da topografia que nós conseguimos dar o acabamento, desenvolver os pontos de acesso, desenvolver várias atividades a qual nós vamos entender aqui de topografia, ok? Carta topográfica é a representação da escala sobre um plano de acidentes naturais e artificiais da superfície terrestre de forma mensurável, mostrando suas posições planimétricas e altimétricas. As posições altimétricas ou relevos anormalmente determinadas por curvas de nível, com as cotas referidas ao nível do mar. Você sabe a diferença entre carta topográfica e mapa? Então vamos lá. A palavra mapa é usada genérica, indiscriminadamente como sinônimo de palavra carta e planta. Essa confusão ocorre muito no Brasil e tem origem no uso popular do documento cartográfico. Por comodidade, os usuários passaram a designar todo o documento cartográfico por mapa. Existem alguns parâmetros que nos permitem realizar a distinção entre esses três termos. Bom, muitas vezes por comodidade, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, né? As pessoas confundem carta topográfica e mapa, mas nós vamos ver aqui que tem uma diferença. Escala de representação. Como bem sabemos, a escala é uma relação entre a dimensão do terreno, superfície física da Terra, que é representada pela sigla D, e sua correspondente na imagem em o documento cartográfico da dimensão da Terra. Para conseguirmos representar qualquer feição ou área de superfície terrestre em um produto cartográfico, é necessário inserir escala para fornecer a proporção aos usuários. Não existe nenhuma convenção cartográfica que classifique mapa, carta ou planta de acordo com a sua escala. Entretanto,
por análise quantitativa, podemos defini-los conforme a tabela abaixo. Mapa escala pequena, carta escala média e planta escala grande. Usualmente podemos utilizar a tabela baixa como parâmetro para classificar o produto cartográfico pelo denominador da escala D. Denominador escala D, mapa 1 milhão, 25 mil e 100 mil, até aí é mapa. Carta 50 mil, 25 mil, 10 mil e 2 mil. Planta, classificação mapa, carta e planta, né? Desta forma, conseguimos ter uma noção sobre qual escala é considerada pequena, média ou grande. Lembrando que quanto maior for a área representada, menor será a escala de produto cartográfico e vice-versa. O que é isso aqui, pessoal? Na escala, eu vou fazer, por exemplo, se eu quero uma escala de mapa, eu vou fazer de 1 para 1 milhão, ou de 1 para 250 mil, ou de 1 para 100 mil. Sai mapa. Daí em diante, carta de 1 para 100, de 1 para 50, de 1 para 25 mil, planta de 1 para 10 mil ou de 1 para 2 mil. Aí é planta. Mas geralmente a escala menor é para quantidades maior de áreas medidas. Relação entre documentos cartográficos e território. Existe um parâmetro que deriva da relação entre o documento cartográfico e o território. Se o território for completamente coberto por uma única folha, pode ser denominado de mapa. Se o território for coberto por diversas folhas, cada folha é uma carta. Um conjunto articulado das cartas formam um mapa. Então, pessoal, vocês entenderam. Se for coberto por uma única folha, pode ser considerado mapa. Mas se for várias folhas, aí é considerado carta cartográfica e não mapa. Agora, a união dessas cartas formam um mapa. Assim, tecnicamente, no Brasil emprega-se mapa quando se trata de documento em escalas pequenas que abrange a totalidade de um determinado território nacional, estado, região ou município. O mapa possui algumas características que podem ser identificadas. Representação plana, ou seja, o mapa ele vai falar da representação plana da localidade, vai dar as coordenadas, né? Vai dar as informações necessárias da localização exata do terreno. Geralmente possui escala pequenas em grandes áreas. Áreas delimitadas por acidentes naturais, bacias, planaltos, chapadas e etc. Divisa político-administrativas, destinos a fins educativos, culturais, ilustrativos, planejamento e tomadas de decisões. A partir destas características podem generalizar o conceito de mapa como: mapa é a representação do plano normalmente em escala pequena dos aspectos geométricos naturais, geográficos naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície e um corpo celeste, delimitando por elementos físicos ou culturais, destinados aos mais variáveis usos. O mapa a seguir representa o Brasil, sua unidade federativa e seus principais municípios. Podemos observar que é um produto pouco detalhado, pois representa uma área grande e possui escala pequena. Um escalamento aí de 1 para 1 milhão, escalonamento de 1 para 1 milhão, né? Onde tem todos os seus estados, todas as suas confederações. Um documento mais complexo ou mais detalhado, geralmente nas escalas medidas e grandes, denominando carta,
As principais características das cartas são representação plana, geralmente escala média ou grande, limites das folhas constituídas por linhas convencionais, avaliação precisa de direção, distância e localização de pontos, áreas e detalhes, e geralmente faz parte de um mapa. Desta forma, podemos generalizar o conceito de carta como: carta é a representação no plano, em escala média ou grande, dos aspectos artificiais naturais de uma área tomada superfície, de um corpo celeste, subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais, paralelos e meridianos, com as finalidades de possibilitar a avaliação de pormenores com grau de precisão compatível com a escala. O IBGE fornece para download de cartas, folhas topográficas disponíveis de acordo com o recorte geográfico do mapeamento topográfico sistemático terrestre do Brasil, na escala de 1 para 1 milhão, de 1 para 250 mil, de 1 para 100 mil, de 1 para 50 mil e de 1 para 25 mil. Na imagem a seguir podemos ver uma carta da cidade de Presidente Prudente, São Paulo, na escala de 1 para 50 mil. Aqui é uma carta de 1 para 50 mil da cidade de Presidente Prudente. Planta é um caso particular da carta. É uma representação em escala grande de uma área muito limitada, portanto, com maior quantidade de detalhes. Portanto, definimos a planta como: planta é a representação em escala grande de uma área superficialmente pequena que podem ser tomadas por planas. A curvatura de terra pode ser desconsiderada sem erros sensíveis. Um exemplo é a planta de situação utilizada nas obras de engenharia e atualização cadastral. Podemos observar que a quantidade de detalhes apresentados na planta pelas feições é a maior do que comparada com as cartas e os mapas, devido à escala desse produto ser grande e representar uma região menor. Olha aqui a imagem ilustrativa de uma planta de uma determinada construção. Produto cartográfico gerado através de um ortomosaico ou mosaico de ortofoto. Bom, pessoal, até meados do ano 2015, a topografia era feita através de teodolito ou de GPS, onde tirava os pontos referencial, né? Pontos de referência, georreferenciamento, depois jogava no computador, no 3D, no AutoCAD, e fazia isso, montava-se a planta com aqueles pontos georreferenciados via satélite. Hoje nós já temos também a facilidade de fazer esse georreferenciamento com um drone. Claro, não é qualquer tipo de drone, é um drone específico para topografia, aonde ele tira foto do local e faz a pontuação de georreferenciamento também. Eles fazem a pontuação de georreferenciamento também do local de acordo ao ponto tirado, ok? A ortofotomosaico ou mosaico ortofoto é um produto gerado a partir de um processamento de imagens aéreas que podem ser adquiridas por drones. Este produto é muito utilizado para a produção de bases cartográficas, como mapas, cartas, plantas, devido à possibilidade de realizar medidas diretas de distância, áreas e ângulos, além de permitir fácil interpretação das afeições e objetos representados. As imagens a seguir representam o ortomosaico com GSD, Grand Sample Distance, de 4 cm, produzido pela empresa Mapear com Drones. Olhe que é uma imagem bem
mais detalhada, uma foto bem mais detalhada. Aí aqui eu posso jogar essa foto no AutoCAD e trabalhar ela, ampliar, fazer os cortes, fazer as delimitações, colar objetos, retirar objetos, fazer cortes de objetos, posso ligar pontos, posso fazer várias atividades no AutoCAD com uma foto dessa aqui de uma determinada área. A principal utilidade do ortomosaico para a produção em base cartográfica é servir como modelo para a vetorização das feições e objetos, uma vez que feições representadas estão georreferenciadas e corrigidas de distorção planimétricas. A vetorização e extração de informações cartográficas em formas de ponto, linhas e polígonos a partir de bases de dados, como as cartas topográficas, mapas de imagens, satélites e fotografias aéreas. Essas informações são desenhos em computador CAD de informação de uma imagem raster para vetor, coordenando apenas uma informação necessária ao produto cartográfico, arquivo digital de desenho. Ou seja, é o que eu falei antes, através das informações recolhidas ali, eu jogo no CAD, no AutoCAD, e faço as imagens cartográficas em arquivo digital de desenho. Olha a amostra aqui mais prática para nós podermos entender melhor. A foto feita com o drone da área, depois eu joguei para o AutoCAD e o AutoCAD me mostra esse mapeamento aqui. Aqui, através dos pontos ligados aqui das linhas, eu tiro tamanhos, eu tiro diâmetros de rua, eu tiro tamanho ou como que é o diâmetro de qualquer ponto referenciado aqui, e cada pontinho amarelo desse aqui é um ponto georreferenciado via satélite, onde me traz a informação. Se eu clicar só num ponto desse aqui, ele vai me mostrar o tamanho da área que tem aí, certo? Vai me mostrar em metros, na escala de 1 para 100 mil, ou de 1 até 10 mil. Aí o AutoCAD, na escolha do AutoCAD lá, que eu vou pedir a informação adequada. Os drones proporcionam a geração de ortomosaicos com GSDS pequenos de até 3 centímetros. Essa precisão é fundamental para a identificação dos objetos a serem vetorizados de acordo com a finalidade do mapa, ou carta ou planta. Quando menor o GSD, mais detalhado estarão os objetivos. Os ortomosaicos e mais fácil será para identificar o limite e detalhes do terreno. A partir da vetorização, o ortomosaico em alguns softwares de CAD, exemplo AutoCAD, é possível gerar uma planta inserindo elementos necessários como quadricular, indicação de norte, legenda, escala, entre outros. Olha aqui outro exemplo aqui no AutoCAD, através daquele desenho lá, você joga aquele desenho lá para o computador, aquela foto tirada do drone, e você tem esse quadro aqui na página do AutoCAD, onde você inclui à esquerda aqui do slide, onde você pode incluir ou excluir itens, e você pode pedir a informação de cada item desse incluído. Você pode acessar ali, quando você passar o mouse, ele já vai lhe dar a área tal, com tantos metros quadrados, a delimitação de tanto com tanto, já lhe dá toda a informação completa de determinada área. As subdivisões da topografia são topometria, medição precisa de distâncias e ângulos de terrenos estudado. Topologia, análise e interpretação de dados topométricos. Toquiometria, medição de altitudes, permitindo a elaboração de curvas de nível em mapas e cartas topográficas. E fotogrametria,
permite conhecer o terreno através de fotografias que podem ser tiradas do solo de avião ou de satélites, hoje também incluindo o drone também. A topografia consiste no conhecimento dos instrumentos e métodos que se destinam a efetuar a representação do terreno sobre uma superfície plana denominada de plano topográfico. A topografia na mineração é utilizada basicamente em duas fases de pesquisa e lavra e empregada em várias aplicações. Topografia na mineração. Na pesquisa mineral, a topografia é necessária em alguns pontos, como na abertura de picadas para mapeamento geológico, piqueteamento para métodos geofísicos, terrestres e localização do furo de sondas e delimitação das áreas de pitching do projeto também. A etapa de lavra mineral, seja ela do céu aberto ou subterrânea, por ser um processo complexo, exige, nas questões de segurança e topografia e de grande e indispensável utilidade, todas as obras de mineração no subsolo e na superfície devem ser levantadas topograficamente e representadas em plantas adequadas. Ainda a céu aberto, na terraplanagem, para planar a terra, deixar o terreno nivelado e com coesão suficiente para a construção das edificações, né, do projeto, construção de barragens de rejeito, delimitar curvas de níveis, onde há maior possibilidade de concentração de água, maior retenção, delimitação das vias de acesso interno e externo, certo? Apropriar as vias para passagem dos equipamentos, principalmente os equipamentos de grande porte, quando chegarem e quando forem embora. Construção de plataformas de pátio de britagem. Eu vou mostrar para vocês uma que eu trabalhei agora lá na área da Vale, lá em Craíbas, Alagoas. É a foto já da área feita através do drone. Pátio de Botafora, depósito de estéreo, plantas metalúrgicas, subestação de tratamentos de águas ou de afluentes de esgotos e subestação de energias. Olha essa foto aqui, é a foto de um mapeamento topográfico feito da área da Vale, lá em Craíbas. Aqui abaixo era a nossa equipe. Já depois do pátio, de cima aqui a primeira foto, o pátio do britador já pronto, o muro de contenção, onde o material iria cair já britado ali, né? Na correia, ali vem uma correia transportadora ainda, aí o britador primário, ali vem uma correia transportadora. Pátio, lá atrás, a foto do lado direito, segunda foto do lado direito, toda a área feito o levantamento, onde seriam as edificações prediais, né, prédio administrativo, restaurante, enfermaria, almoxerifado, posto de gasolina, posto de combustíveis, oficina. Né? A terceira foto abaixo aqui à esquerda, onde seria o paiol. Vejam que tem uma construção aqui feito um U. Aqui já é o muro de contenção do paiol. Né? O paiol seria construído aí dentro. E aqui abaixo a despedida da equipe, já com a área toda pronta, feita a terraplanagem e entregue para a área da Vale para fazer a parte da civil. Né? Nessa empresa que eu trabalhava, nosso processo, nossa contratação foi para preparar a terra, fazer a terraplanagem e preparar a área para a civil. E aí entrou uma outra empresa com a construção civil. Mas é interessante mostrar aqui para vocês aqui o levantamento topográfico feito através do drone de toda a área, e você pode ver que você tem uma extensão maior, você consegue viver a área toda, né? Você consegue vivenciar a área toda que você vai trabalhar e consegue acompanhar no passo a passo. Eu tenho aqui cerca de 500 e poucas fotos da área, desde a supressão até chegar aqui nesta parte. Então depois você monta o passo a passo da área, como foi montado para eles lá. Eu entreguei para eles um book com o passo a passo da área,
e você vê que é uma mudança extrema na área, ok? Segundo as normas regulamentadoras na mineração, não é permitido iniciar qualquer trabalho de desenvolvimento de uma mina sem o levantamento topográfico da área. Diz ainda que é obrigatório a elaboração, a utilização periódica dos mapas e plantas de desenhos. Está na NR 22. Como é realizado? Passo a passo da execução. Primeiramente, determina-se os pontos de referência para situar elementos do terreno topográfico, marcar um ponto aleatório com o piquete. Esse ponto será ponto de partida e os demais pontos formação poligonal dentro do terreno. E nessa primeira marcação, nós chamamos de primitiva. Então essa primeira marcação aí, pessoal, é chamada primitiva. Nós guardamos ela é guardada, certo? Como se diz no meio, guarda 7 chaves. Essa marcação primitiva, ela é referência para as demais marcações futuras que virão. Ao decorrer do projeto, volta e meia eu vou ter que consultar a primitiva para ver se está correta. Sobre o ponto inicial, será posicionado um aparelho de medição à distância e ângulos, a estação total, ou o ponto de referência do GPS. O centro do instrumento deve ficar exatamente sempre o primeiro ponto, pois a partir daquele ela determinará a distância até o seguinte. Os topógrafos responsáveis medem a posição, ou seja, a distância e o ângulo de cada elemento e terreno em relação ao poligonal. O sensor infravermelho da estação total. Esses dados são colocados na planta ou na carta topográfica que será fornecida aos projetistas. Veja uma foto de uma medição aí, certo? Lá na frente tem uma régua, aonde ele vai ver através do teodolito aqui. Ou eu posso fazer também via estação total. Na mineração subterrânea, a topografia está aliada à correta execução do trabalho, frente e a exigência da ANM, que é Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, que era do Departamento Nacional de Pesquisa Mineralógica, né? Hoje é ANM. Dentre as duas utilidades está a delimitação das galerias em referências a um poligonal e na superfície, através do transporte de coordenação. Sem topografia, isso seria quase impossível. Eu não sei se vocês lembram, em uma das aulas que eu expliquei para vocês, como a topografia trabalha, né? Que tem que ter um carro com escada, um carro tipo uma escada Magiros do Corpo de Bombeiro, com escada, onde eles param o carro no acesso, sobem lá, fixam um ponto no grade da galeria, fixam um ponto no meio da galeria, né, no teto, e esse ponto eles amarram uma linha, embaixo dessa linha amarram uma pedrazinha para manter essa linha esticada e tentar fazer mais tensa possível. E daí é tirado o grade da galeria e tirado o direcionamento, o avanço, o desenvolvimento da galeria. É dessa forma que é feito a topografia. Na lateral da galeria, tanto lateral direita como lateral esquerda, marca-se, tira-se hoje 1,60 centímetros e pinta, marcando ali o grade, marcando ali uma linha que é a linha intermediária de solo, onde eu tenho que levar a minha topografia, ou seja, o meu relevo todo naquela altura ali. Fica então uma espécie de uma régua, uma marcação, onde eu não posso baixar e nem elevar aquela medida. Eu tenho que manter aquilo ali em 1,60 m. E a galeria, geralmente as minerações costumam pintar essa linha de 1,60 m até 1,60 m ali, vocês vão ver geralmente pintada na ponta um vermelhozinho, que é para o infravermelho localizar todas as vezes que eu aplicar os equipamentos de topografia nele. E constantemente eu vou ter que avançar essa linha. Tempos em tempos eu vou ter que ir lá avançar essa linha para direcionar a galeria.
Ok, pessoal? É assim que é utilizada a topografia dentro da mina subterrânea. Correto dimensionamento das galerias para o trânsito de veículos em seu interior, direcionamento de frentes de lavas, mapeamento de minas 3D e atualizações constantes de configurações da mina são alguns das diversas utilizações topográficas na mineração subterrânea. Hoje também nós temos a marcação topográfica na mineração subterrânea, onde eu posso fazer só o ponto de grade no teto da galeria, e eu venho com um aparelho de GPS aqui, bato o georreferenciamento em cima daquele ponto, bato na lateral com 1,60 também para confirmar, e levo esses dados no pendrivezinho que vem no GPS, levo esses dados para lá, para o computador, chega lá, coloco no AutoCAD e faço também em 3D o mesmo trabalho, mas o mais usado ainda dessa primeira forma que eu falei. Esse é pouco utilizado devido aos custos serem mais elevados. Um georreferenciamento hoje é bem mais caro do que manter uma equipezinha de topografia pequena e mais constante ali na área. Então, pessoal, é isso aí. Nós vimos o que é topografia, vimos as suas características e até a próxima aula.